Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. É uma satisfação estar de volta para gravarmos mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar. Este vídeo que tem abençoado muitas pessoas aí ao longo do nosso querido Brasil, ao longo aqui da nossa capital Maceió e do nosso estado de Alagoas e do mundo também, onde alguém tem um computador que possa acessar esses vídeos. Então nós estamos muito felizes por podermos estar aqui trabalhando e edificando a vida dos irmãos. Meus amados irmãos, nós estamos ao longo desse trimestre comentando uma lição muito importante, que é o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo, que é esta lição que nós apresentamos praticamente em todos os vídeos, lição comentada trimestralmente, pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nesta ocasião quem está comentando é o pastor Elienay Cabral, que é primeiro secretário da mesa diretora da CGADB, teólogo, conferencista, membro da Casa de Letras Emílio Conde e autor de diversas obras publicadas aí pela CPAD. Então estamos na realidade sendo presenteados. Eu faço questão de, em quase todos os vídeos, estar mencionando o mérito aqui do irmão, que tem feito um trabalho maravilhoso. E a cada lição que nós estamos estudando, são diferentes comentaristas, a gente está aprofundando os temas que a gente já estudou no passado, e melhorando cada dia. Importante que ocorra aquilo que Oséias falou: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então essa lição trata do tabernáculo. Nós vimos na lição número 1 que o tabernáculo é um lugar da habitação de Deus. Fizemos este comentário, os vídeos estão aí disponíveis. Lição número 2 também foi da semana passada, os artesãos do tabernáculo, esses homens que estavam envolvidos na confecção das peças, homens chamados por Deus. Quero destacar aqui, homens que foram chamados e vocacionados por Deus, homens cheios do Espírito Santo e, obviamente, conduzidos pelo mesmo Espírito, Aholiabe, Bezalel e toda a sua equipe. Homens obedientes que estavam cumprindo ali as determinações de Deus e fazendo a obra conforme o modelo que Deus prescrevera. E hoje, queridos irmãos, a lição número 3, que nós estaremos estudando, também muito interessante, lição número 3, que trata do pátio do tabernáculo. Vamos ver aqui. Lição número 3, para 21 de abril de 2019, cujo título é Entrando no Tabernáculo, o pátio, que é então a primeira parte ali do tabernáculo, de toda essa construção, o pátio, aquela parte externa. Então, queridos, o texto áureo nos diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. João 10, versículo 9. A verdade prática nos diz: para entrar à presença de Deus, no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta, que é Jesus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Êxodo capítulo 27, versículos 9 a 19, que nos diz assim: farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino, torcido, o comprimento de cada lado será de 100 côvados, também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre, os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também do lado do norte as cortinas na longura serão de 100 côvados de comprimento e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, do lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10
e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3, e 15 côvados de cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido de obra de bordador, as suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mais as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, aproximadamente 50 metros, e a largura de cada banda de 50, quer dizer, 50 côvados, 25 metros mais ou menos, e a altura de 5 côvados, ou 2,5 metros aproximadamente, de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Então, irmãos, aqui uma relação descrevendo, materiais que iriam compor o pátio. Então, explicando melhor, os irmãos, na lição tem a figura, que ilustra muito melhor. Então, nós podemos dizer que o assunto de hoje trata do cercado do tabernáculo. Nós temos o tabernáculo, que é aquela tenda, que os irmãos já aprenderam. Imagine aí uma tenda comprida, que tinha lá dentro uma divisão. Na primeira parte ficava o lugar santo e, atravessando o véu, nós tínhamos o lugar santo dos santos. No lugar santo, nós tínhamos a mesa dos pães da proposição, tínhamos o candelabro, que iluminava ali aquele ambiente. Tínhamos, indo um pouco à frente, nós tínhamos próximo já à entrada da cortina, do véu, que ia para o Santo dos Santos. Antes nós tínhamos o altar de incenso. Todas essas peças vão ser comentadas aí na lição. E, entrando no véu, nós tínhamos o lugar Santo dos Santos, ou lugar Santíssimo, onde somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava para ali adorar a Deus e interceder então pelo povo. Ok, queridos, mas o que nos interessa hoje, e eu confesso que o assunto é um tanto difícil na questão de aplicação, porque nós vamos estar falando de vamos denominar assim, uma cerca que contorna. Nós temos aqui, suponhamos que esta Bíblia que está aqui seja o tabernáculo, e nós temos aqui então esse contorno, que isola essa área que é santa, do lugar externo, a este lugar santo, que era o lugar onde ficavam as tendas dos israelitas. Muito bem, mas a palavra de Deus é muito rica, é muito abundante, e eu quero trazer, como sempre, irmãos, 10 tópicos aqui que podem te iluminar no comentário da lição. De repente o professor fica pensando, o que é que eu vou falar, 1 hora para uma classe sobre um pátio? Mas a palavra de Deus é muito rica, é inesgotável. Nós temos aqui os comentários do pastor Elianai Cabral, onde ele fala do pátio, entre as tribos de Israel, no primeiro tópico. No segundo ele vai falar da construção da cerca do pátio, e também no terceiro tópico a porta do pátio, que ele faz uma aplicação aí com Jesus, que é a porta. Muito bem, e nós temos aí todos os assuntos que não precisa de explicação, irmão. Você lendo a lição, você vai entender, a leitura é fácil, é simples. Talvez o grande desafio nosso seja tirar aplicações desta lição para a nossa realidade hoje, porque você vai falar aqui como tem toda essa descrição, qual era o tamanho do pátio, qual era a composição dele e etc. E as pessoas estão ouvindo, mas daqui a pouco elas vão perguntar, sim,
e o que é que isso tem a ver com a minha vida? E aí nós encontramos o ponto de dificuldade. Mas eu quero, primeiramente, colocar aqui, e esses tópicos aqui, irmãos, que eu enumero 10 tópicos aqui, mas não quer dizer que todas as ideias nasceram da minha cabeça, né? Eu estou tirando também aqui da lição. Então, a primeira observação que eu fiz aqui, irmãos, é que este pátio, que estou chamando aqui grosseiramente a cerca, né? Que contornava o tabernáculo, ele limitava o santo do profano. É a primeira coisa que eu acho importante, porque nós temos neste ambiente interno do pátio, temos o tabernáculo, e nós vamos ver que ainda no pátio nós temos o altar do holocausto. Imagina aqui a porta, entrando nesse cercado, você tem a porta, à frente você tem o altar do holocausto, e mais à frente, antes de entrar na tenda, você tem a bacia onde os sacerdotes deveriam se lavar antes da ministração. Bom, mas esse contorno, em primeiro lugar, ele limitava o santo do profano. O local onde estavam os sacerdotes, o local onde se faziam as oferendas, o lugar do culto, do lugar externo, onde estavam as tendas, dos israelitas, porque cada um tinha sua tenda com a sua família, ali ao redor do tabernáculo. Então, muitas coisas que poderiam acontecer lá fora, não poderia acontecer aqui dentro. Por exemplo, lá fora, todo mundo poderia transitar, mas dentro dessa área não eram todas as pessoas que poderiam transitar. A visão externa dava para ver a cobertura da tenda, mas não se via de fora a ministração ali dentro. Então, era um lugar sagrado, separado do lugar que eu chamo de profano, do lugar que estava fora, ou do lugar comum, como você queira considerar. Então, o lugar santo do lugar comum. E ainda hoje, nós podemos, como aplicação, dizer que ainda hoje há uma separação entre o santo e o profano. Por exemplo, hoje nós não temos mais tabernáculo, não temos aquela tenda, não temos esse contorno, essa cerca de cortinas, vamos dizer assim, mas hoje nós temos a casa do Senhor, o templo do Senhor. Há quem diga que pode chegar dentro do templo, colocar uma trave aqui, outra trave ali, jogar futebol de salão dentro, não tem problema nenhum. Eu não penso assim. Eu acho que é um lugar onde nós cultuamos a Deus, um lugar separado e consagrado para este fim, assim como os utensílios que estão lá dentro, Todas as vezes que nós compramos um utensílio para a casa de Deus, nós oramos e consagramos aquele utensílio ao Senhor. Acredito que não pecamos por isso. Estamos dizendo, este utensílio, ele está aqui, essa guitarra, esse violão, essa bateria, unicamente para louvar o Senhor. Eu creio que Deus se agrade disso. Então, nós estamos fazendo divisão. O lugar que nós consideramos o sagrado, o santo, do profano. Então, o pátio ele fazia essa limitação. As pessoas não podiam entrar nesse ambiente. Somente as pessoas autorizadas por Deus, que todos nós sabemos, são os sacerdotes. Ok. E os levitas por ocasião do transporte, porque esse tabernáculo era móvel. Então nós temos aí as famílias lá de Arão, os gersonitas, os meraritas, os coatitas, essa família que eram responsáveis pelo transporte do tabernáculo. Então nós temos aqueles que são responsáveis em transportar as colunas do tabernáculo. Existiam diversas colunas de sustentação. Nós tínhamos os que eram responsáveis em transportar os utensílios, e nós tínhamos os que eram responsáveis em transportar essas lonas, esses panos que cobriam o tabernáculo, que fechavam as laterais e tudo mais. Bom, então todas as pessoas não podiam entrar nesse primeiro ambiente. Então o pátio limitava o santo do profano.
Em segundo lugar, o pátio referenciaria a centralidade de Deus e o posicionamento do seu povo. Não é? Então, irmãos, tudo partia do lugar do tabernáculo. O lugar do tabernáculo era considerado o centro. Não é? Há um livro que eu já falei aqui, né, do Oscar Scarzoni, ou Scarzoni, não sei bem como é que é a pronúncia. Ele tem um livro interessante chamado A Sombra do Templo, e ele considera o templo assim tão importante para o povo judeu, que ele diz até a mesma coisa, mas diz de forma diferente. Ele diz que Jerusalém é um templo com uma cidade ao redor, e não uma cidade com um templo no meio. Ele parte do templo, que é o centro, né, de tudo para o povo judeu. Então esse tabernáculo, onde ele parasse e onde ele fosse instalado, ali estaria o centro de operações. As demais coisas eram periféricas, né? Então, de acordo com a posição do tabernáculo, então cada tribo, porque os irmãos sabem que haviam 3 tribos que ficavam para o lado norte do tabernáculo, tinham 3 tribos que ficavam para o lado sul, 3 tribos para o lado leste, 3 tribos para o lado oeste. Nós vamos ver essa distribuição aqui mais à frente, né? Então, na hora que o tabernáculo se estabelecia, né, claro, com o pátio ali contornando, então aí as tribos iam se organizando ao redor. Então, irmãos, este pátio com o tabernáculo, eles serviam de referencial, mostrando a centralidade, né? E essa centralidade não é só do tabernáculo, mas quando eu falo de tabernáculo, eu estou falando do lugar onde Deus vem se manifestar, o lugar da glória de Deus, o lugar que Deus fala, o lugar que Deus se manifesta para o seu povo, o lugar central do culto, não é? E o posicionamento do povo ao redor deste tabernáculo, deste pátio, né? Então, o pátio, em segundo lugar, referenciaria a centralidade de Deus e o posicionamento do seu povo. Em terceiro lugar, também outra observação muito interessante é que o pátio, o tabernáculo e as tendas revelavam a organização. Quando nós mostramos essa configuração, irmãos, né, de que ficava ali, né, o tabernáculo, ele tinha a direção, né, ele não ficava com a frente voltada para qualquer lado, ele tinha uma direção correta, né? A frente do tabernáculo, ela ficava voltada para o lado que a gente considera hoje o lado leste, né? Que é de onde o sol nasce, né? Ou voltada para o oriente. Era esta sempre a posição. Eles podiam rodar no deserto, né? Mas o tabernáculo se posicionava assim. E quando ele se posicionava, as tribos, eu já falei, elas se distribuíam ao redor dele. Só que eu agora quero olhar, e vale a pena você comentar, a organização de Deus. Não é? Irmãos, ser organizado precisa de disciplina. A nossa inclinação natural, principalmente o brasileiro, né, ele é muito relaxado nas coisas que faz. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente se pega, às vezes no nosso culto, né, na condução do nosso trabalho, às vezes muito relapso, né, muito descuidado e muito desorganizado. Os irmãos vejam que quando a rainha de Sabá, ela foi visitar Salomão, que ela era uma rainha que tinha curiosidades, né, ela ouviu falar de Salomão, da sua sabedoria, das suas riquezas, né, e ela foi lá, e quando ela chegou lá, que olhou, ela viu a maneira como os servos de Salomão se assentavam na mesa, ela viu a comida que eles comiam, ela reparou a maneira como eles subiam para a casa de Deus, né? E quando ela viu tudo aquilo, a Bíblia diz que faltou espírito nela. É como se fosse traduzir ao pé da letra assim, a mulher praticamente desmaiou, ficou pasma, né? De boca aberta, né? Em ver tudo aquilo, e disse: olha, eu tinha ouvido, parafraseando aqui, eu tinha ouvido falar de você, Salomão, agora eu vim, olhei, e vou dizer uma coisa para você, não me disseram a metade.
né? Aqui você sobrepujou, né? Você superou todas as minhas expectativas, né? E, irmãos, é muito interessante você olhar essa passagem que diz que ela glorificou a Deus. Ela glorificou a Deus que deu um homem como Salomão para governar Israel. Deus foi glorificado com a organização de Salomão. Eu acredito que a gente precisa rever, nós que somos pastores, os irmãos que dirigem ministério na igreja, olha, irmãos, o quanto mais perfeito nós pudermos fazer, o quanto mais organizado nós pudermos fazer, melhor, porque estamos fazendo para Deus e o nosso Deus é um Deus de organização. Eu posso resumir isso aqui dizendo que cada coisa tinha o seu lugar, né? Tudo, tanto essa questão da disposição do pátio, do tabernáculo, dos utensílios dentro do tabernáculo, né? Dos oficiantes do culto, né? Que eram os sacerdotes. Então, tudo, irmãos, feito com muita organização. Por isso que a Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Às vezes na empresa, porque nós temos um chefe, temos um supervisor, o salário é ameaçado muitas vezes, a pessoa trabalha na linha. Aí quando chega na casa do Senhor, não tem horário para ensaiar, não tem horário para chegar no culto, não é? Canta de qualquer jeito, às vezes o departamento já está cantando, a pessoa entra no departamento, isso é desorganização. Às vezes no momento do culto, no momento da palavra, pessoas conversando, pessoas caminhando para lá e para cá, pessoas indo para banheiro, beber água e aquela coisa toda. Então, irmãos, isso reflete, não é, a nossa indisciplina na condução do nosso culto. Mas que esta palavra venha me despertar e despertar você, porque nosso Deus é um Deus organizado. Ele gosta das coisas organizadas e organização exige disciplina. E disciplina é dolorida, mas nós temos que suportar. Ok. Quarto lugar, há uma coisa muito interessante que o comentarista não fala, mas uma coisa lógica, não é? E eu quero até ver com você no primeiro tópico e subtópico 3, né, que eu mencionei aqui. Então veja só, diz assim, de frente para a porta principal de acesso ao tabernáculo, que nós já vimos que essa porta está voltada para o Oriente, deveria se posicionar ali na frente a tribo de Judá, a tribo de Issacar e a tribo de Zebulon. Então, não sei se dá para ver aqui a minha demonstração, é bem precária, né? Mas eu vou tentar mostrar. Então está aqui o tabernáculo, esta frente dele, né? Aqui está a cerca que nós falamos, né? Que tem aqui como ela era feita, a porta, que era uma cortina, né? Um véu por onde você passava ali. Então, do lado de fora, obviamente, na frente, né, que está voltado para o Oriente, nós temos aí então a disposição das tribos. Então aqui ficava na frente Judá, Issacar e Zebulon, 3 tribos, né, que era um total de 186.400 homens. Aos fundos, aí vamos para cá, né, para o oeste ou para o ocidente, na retaguarda do pátio do tabernáculo estavam as tropas de Efraim, Manassés e Benjamim. Então 3 aqui, 3 aqui, né? Aí vem ao sul, né? Na outra lateral do tabernáculo estabeleceram-se os exércitos de Ruben, Simeão e Gade. Então mais 3 tribos do outro lado, né? E aí um total de 151.450 homens. E eu acho que eu pulei uma parte aqui, irmãos. Nós temos aqui à frente Judá, Issacar e Zebulon. Nos fundos aqui temos Efraim, Manassés e Benjamim. Ao norte, perdão, temos Naftali, Dan e Azer. E ao sul, Ruben, Simeão e Gade. Então nós temos 3 tribos aqui, 3 tribos aqui, 3 tribos aqui, 3 tribos aqui. Meus queridos, é interessante, é o formato da cruz, né? Elas se posicionavam como se fosse uma cruz. E no centro estava então o tabernáculo, que nós podemos, claro, né,
que as figuras do tabernáculo, né, elas representavam a obra redentora do Senhor Jesus e o Senhor Jesus. Então, uma coisa linda que eu coloquei aqui, né, que vamos ver, passei a página, perdão, que as tribos, quarto ponto, né, as tribos se distribuíam em cruz. Então, isso é uma curiosidade que vale a pena você comentar, não é, com a sua classe. Quinto lugar, o pátio com as suas colunas, varais e cortinas refletiam a segurança, a estabilidade da obra redentora. Então, irmãos, esta construção, não é, ela tinha colunas que firmavam. Veja que isso aqui não era uma construção de alvenaria. Praticamente a gente tinha aqui tecidos, não é? Tecidos. Nós tínhamos aqui as colunas, não é? Nós tínhamos as bases dessas colunas. Aqui a nossa lição vai mostrar todo esse material, né, de que eram feitos e tudo mais, né? E essas colunas e varais, né, elas serviam como um esqueleto, né? Elas serviam para segurar esses panos, né, e dar sustentação. Então, essas colunas, elas representam, né, a segurança e a estabilidade da obra redentora. Não é? E graças a Deus por isso, né? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, né? Eis que tudo se fez novo, e em Cristo você agora está seguro, né? Ele é o nosso pastor, não nos deixa faltar nada. O Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, né? E o Senhor Jesus diz que ninguém arrebata as ovelhas que estão na sua mão. Então, meus queridos, como essas colunas, né, no meio de um deserto tão precário, elas davam sustentação, porque no deserto tem ventos, né, ventos terríveis, ventos com poeira, com areia e tudo mais, mas essas colunas estavam fixadas, né, dando toda a sustentação necessária. Isso significa dizer que a obra de Deus, ela nunca será derrotada, né? Como aí ao longo da história nós vemos as grandes perseguições, como tentaram destruir a obra de Deus, como ainda hoje, muitas vezes governos perseguem, né, a igreja e tentam fechar a igreja, e quanto mais tentam, mais esta igreja cresce e esta igreja subsiste. Porque foi o próprio Jesus que disse, né, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, meus queridos, se nós estamos em Cristo, se você está em Cristo, você recebeu essa salvação, foi comprado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você pode ficar tranquilo. O vento pode soprar, a tempestade pode sacudir o seu barco, não é? A água pode entrar no barco, mas você não vai afundar, você não vai perecer, porque nós estamos alicerçados. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Muito bem. Em sexto lugar, nós vamos ver uma coisa muito interessante, é que todo esse cercado do pátio, ele só tinha uma porta de entrada. Isso é muito interessante. Isso tipifica Jesus, não é? Que ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem, né? Então, não há outro Salvador. Jesus disse, eu sou o caminho, né? Lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A outra palavra clássica do apóstolo Pedro em Atos capítulo 4, versículo 12, que diz assim, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E a revista propõe também aqui uma outra referência, Efésios 2, 18. Você pode dar uma olhada na sua Bíblia.
você vai ver outra referência interessante que diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por ele, o Senhor Jesus. Então, é ler do engano. Alguém procurar outras portas, procurar atalho. Nesse tabernáculo aqui, ninguém podia entrar pulando por cima da cerca de lona, ninguém podia entrar pelos fundos, tinha que entrar pela porta, né? E se alguém entrar por outro lugar, Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por outro lugar, é ladrão e salteador, é enganador. Então, queridos, este pátio, ele tinha então uma única porta, que simboliza então Jesus. Por essa porta entrava o sacerdote, por essa porta entrava o sumo sacerdote, não é? Por essa porta, não é? Entrava quem ia oferecer lá, que seria o sacerdote mesmo, os sacrifícios, né? Então, somente por esta porta, glória a Deus. E nós que hoje temos acesso não só ao pátio, nem ao lugar santo, mas nós temos acesso ao Santo dos Santos. Agora, nada disso funciona se nós não entrarmos pela única porta, que é Jesus. Em sétimo lugar, irmãos, não é? Que a gente tem que ser sucinto aqui. Em sétimo lugar, nós vemos que as quatro cores, azul, púrpura, carmesim e branco, da cortina de entrada, elas simbolizavam aí alguma coisa interessante. Nós vamos ver aqui no tópico 3 e subtópico 3. Vamos ver aqui, tópico 3 e subtópico 3. Você pode acompanhar aí. Vamos lá, tópico 3, subtópico 3. As cores da cortina de entrada, né, diversos tipos, né, azul, púrpura, carmesim e branco, eram as cores da cortina de entrada do pátio. Então, essa cortina, que nós estamos chamando aqui de porta, ela tinha quatro cores. Isso tinha uma simbologia? Sim. Nas Sagradas Escrituras, as cores sempre simbolizaram aspectos importantes da fé. Muitas igrejas de tradições cristãs distintas, como as episcopais, as reformadas e até mesmo algumas pentecostais, observam o que se convencionou chamar de calendário litúrgico. Nele, os dias comemorativos são inspirados por cores. Essa prática está ancorada nas comemorações litúrgicas do povo de Deus no Antigo Testamento. Então, o azul lembra o céu, a púrpura lembra a ideia de realeza, o carmesim lembra a ideia de humilhação e sofrimento, e o branco lembra a ideia de justiça e perfeição. O Senhor Jesus remonta essas cores. Ele veio, né, e foi para o céu. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Está aí a realeza. Ele é justo e perfeito. Não é? Está aí o branco. E foi humilhado e moído pelos nossos pecados. Né? Está aí, então, o carmesim, que é o vermelho, né? Cor de sangue. Então, vejam que essas cores, elas tinham alguma coisa a ver também com esta obra redentora do Senhor. Oitavo lugar, a porta do pátio era voltada para o levante. A lição não comenta sobre isto aqui. Mas eu quero dizer que esta porta do pátio, irmãos, que você entrava no pátio, né, entrava nesse cercado, essa porta que estava voltada para o oriente, né, e, logicamente, para o nascente do sol. Eu fiquei pensando, meu Deus, essa porta por que voltada para ali? E me veio ao coração, irmãos, que esta porta era voltada para o nascente do sol, né, para o levante do sol, porque falava de esperança. Eu creio que cada nascer do sol é uma oportunidade que Deus nos dá. É a esperança de um novo dia, a esperança de um novo recomeço, né? A esperança de fazermos o que não fizemos ontem, né? Enfim, quando o sol nasce, nós temos aí Deus nos dando uma oportunidade e renasce toda a esperança
do que não foi conquistado até ontem. Então eu acho muito interessante que essa porta estivesse olhando para o nascer do sol. Significa dizer que a nossa vida cristã deve ser uma vida onde o desespero não pode tomar conta da nossa vida, mas nós precisamos ter esperança. Uma cantora cantou aqui em Maceió um hino muito interessante. Ela disse: se você perdeu tudo, mas não perdeu a fé, você não perdeu nada. E um certo pregador, dando uma palavra, eu achei muito interessante quando ele disse assim: se você encontrar uma pessoa que não tem nada, mas ela ainda tem esperança, não retire isso dela. Então, meu amado irmão, você pode estar vivendo uma situação muitíssimo difícil. Não precisa ser profeta para saber disso, que muitos irmãos, queridos irmãos, aí pelo mundo estão passando muitas dificuldades. Mas a minha palavra de Deus para você neste dia é que você não perca a esperança. Se você tiver perdido tudo, mas ainda tiver um fio de esperança, para mim você é um homem milionário e Deus é fiel e Ele não vai deixar a esperança do fiel ser malograda, em nome de Jesus. Muito bem, então vamos para o 9º ponto e penúltimo ponto. O pátio como a primeira ala na graduação de santidade e responsabilidade. Claro, irmãos, quando você entra no pátio, você entra no primeiro nível, vamos dizer, de profundidade em santidade. Quando você entra no lugar santo, você já está em um nível mais profundo. E quando você entra no Santo dos Santos, você então atinge aí o ápice da profundidade espiritual. Ora, deveria haver uma caminhada nesse sentido. Veja que quando Jesus morre na cruz, quem se rasga não é o véu aqui da entrada, até porque não existia mais o tabernáculo, mas o véu que se abre de alto a baixo é o véu do lugar santo dos santos. Quer dizer, o nosso acesso é direto ao lugar santo dos santos. Tudo que Deus quer é que nós aprofundemos esta relação com Ele. E na medida em que nós aprofundamos esta relação com Ele, nós nos aprofundamos em santidade. Na medida que nós nos aprofundamos na relação com Ele, nos aprofundamos em santidade, nós nos aprofundamos em responsabilidade. Veja que naquela visão de Ezequiel, o homem lá de branco mediu 1000 côvados, o profeta entra na água, a água dá nos artérios, e fala, irmão, desse início, onde a gente está com a água aqui no tornozelo, O pastor nos subirá, eu achei muito interessante ele falando, uma mensagem muito antiga, ele falando do governo da curiosidade, Então é quando a pessoa está ali ainda só curioso, só na observação, Mas, meus queridos, veja que o homem mediu mais 1000 côvados e o profeta entra na água e a água já dá nos joelhos, mede mais 1000, a água dá nos lombos, mede mais 1000 e daqui a pouco ele está nadando. Então veja que a proposta de Deus é que nós nos aprofundemos. Eu tenho trabalhado isso muito na igreja, pessoas que às vezes dizem que aceitaram Jesus, estão lá como congregados e se recusando ao batismo. Então eu sempre tenho dito, não, meu irmão, não existe esse negócio, eu não estou preparado para ser batizado. Não, ou você aceitou Jesus como Salvador, creu no sacrifício de Jesus e você caminha em responsabilidade, ou você ainda não aceitou e precisa aceitar Jesus. Porque quem aceita Jesus, quem tem este encontro pessoal com Jesus, ele necessariamente, irmãos, ele tem que caminhar em profundidade. Ele vai começar a ler a Bíblia, mas ele vai começar a mergulhar nas Escrituras. Ele se vinha visitar a igreja só num dia de domingo, ele agora como membro, ele agora vem mais aos cultos, ele vem à escola dominical, ele quer aprender mais, ele quer ler mais a Bíblia, quer aprender os hinos da harpa para ele cantar, ele quer cantar em um departamento da igreja, ele quer responsabilidades na casa de Deus. Daqui a pouco ele está sendo um auxiliar de trabalho, daqui a pouco um diácono, e aí vai caminhando em profundidade de relacionamento, caminhando em profundidade de santidade, e caminhando em profundidade
de responsabilidade. Então o pátio era a primeira ala, mas tinha coisas mais profundas à frente. E em último lugar, eu quero colocar aqui que no pátio, né, 10º ponto, continha os elementos básicos da adoração. É uma coisa muito interessante porque o sacerdote, ele já ia na pia, se lavava, né? Essas peças estão ali no pátio, né? na frente do tabernáculo. Né? Você vai ver ali o altar do holocausto e a pia. Os oficiantes deveriam se lavar primeiro, né? Falando da nossa purificação, né? E depois eles ali no altar do holocausto, onde queimavam o sacrifício, né? Era um sacrifício queimado para purificação de pecado. Fala então, irmãos, da nossa limpeza, da nossa purificação de pecado, né? da nossa libertação, como disse o escritor da carta aos Hebreus, do pecado e dos embaraços, né? Dos embaraços e do pecado que tão de perto nos rodeiam. Né? A gente vai se livrando dessas coisas porque você não pode se aprofundar em intimidade, se aprofundar em santidade numa vida de pecado. É necessário que esses pecados sejam queimados no altar do sacrifício, que nós sejamos lavados nesta pia para depois entrarmos em profundidade e fazermos a obra de Deus. A Bíblia diz que aquele que é santo purifica-se a si mesmo, né? Assim como é santo aquele que lhe chamou. Meus queridos irmãos, que Deus assim nos abençoe poderosamente. Está aí os tópicos, né, que não dá para a gente ficar mergulhando muito em cada tópico, mas já dá uma ideia para que você possa aperfeiçoar o seu estudo. Né? Se você apreciou, gostou deste vídeo, né, algumas pessoas podem estar vendo pela primeira vez, aí embaixo você vai ver o lugar onde você pode se inscrever. Você clica aí em inscrever-se, né, vai aparecer um sininho, você clica de novo e aí você vai receber as notificações semanais, né? Cada vídeo que for lançado você recebe automaticamente no seu celular. Tem uma mãozinha aí que é o like, você se gostou, não é? Clica ali também. E embaixo tem um lugar para comentários, onde você pode comentar. E eu tenho um pedido, né, que os irmãos coloquem o local de onde você está falando e tudo mais. Para a gente é muito importante, eu ainda tenho conseguido dar uma resposta para os irmãos. E quero mandar um abraço a todos os irmãos de muitas partes do Brasil. Se eu for mencionar, estou muito tempo aqui, mas muitas partes do Brasil que têm apreciado o vídeo e têm dado uma palavra de incentivo. E agradecer também aos que têm feito a sua crítica, né? Porque uma crítica sempre faz a gente abrir os olhos, né, e ir melhorando. Então Deus te abençoe também e muito obrigado, não é, por você estar aí semanalmente assistindo esses vídeos. Que Deus possa te abençoar. Receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até o nosso próximo vídeo.